Mais de 28 mil famílias deixaram de pagar créditos à banca em 2010. O número espelha o agravamento das condições financeiras durante o ano passado em Portugal. No final de 2010, mais de 4,6 milhões de portugueses deviam 153,6 mil milhões de euros aos bancos nacionais. Os números revelados pelo Banco de Portugal mostram que deste universo, quase 14%, ou seja, 636 mil famílias, estão a falhar os pagamentos. Esta forte subida revela uma inversão de tendência. Nos primeiros 9 meses de 2009, o número tinha sofrido uma redução de 34 mil devedores. No entanto, o número disparou em todos os trimestres de 2010 para totalizar 28 mil famílias incumpridoras, ou seja, 77 por dia. Bruno, olhando para estes números da execução orçamental, é verdade que se reduziu o déficit público em quase 60% em apenas um ano, mas a verdade é que o Governo ainda não está, pelo menos, a fazer o trabalho de casa na totalidade, porque a despesa primária avançou quase 1%. Exato, para além da grande melhoria que resulta, claro, da receita, porque a receita também era aumentar impostos, e de facto esse particular destaque para a despesa primária do Estado, que não registra ainda assim uma evolução consentânea com aquilo que é exigido e que seria esperado. Daí talvez também um pouco as declarações de Jean-Claude Trichet a pedir mais rigor e mais rapidez na ação portuguesa, enfim, que entra também aqui numa oposição às declarações da semana passada de alguns responsáveis portugueses que diziam que Portugal tinha feito o seu trabalho, mas que a Europa é que estava a demorar demasiado tempo. Enfim, entre estas politiquices, o mais importante do ponto de vista económico é que, de facto, que a concentração na redução efetiva da despesa primária subsista, portanto, excluindo juros, de forma a que o mercado possa, de alguma maneira, impactar de forma positiva. Também, e à margem disto, para contribuir também, porque não se nota de forma significativa dos mercados, está, obviamente, também todas as tensões geopolíticas que nós falámos na primeira parte do programa e que, claro, se traduzem sempre numa ligeira aversão ao risco, pelo menos no curto prazo, alguma cautela, alguma procura por ativos de refúgios e as obrigações constituem sempre também esse ativo. E, portanto, é uma tendência europeia generalizada, apesar dos riscos de incumprimento no mercado de CDS, portanto, nos Credit Default Swaps, os seguros para risco de incumprimento, estarem a retomar, enfim, um ritmo mais ou menos crescente, embora Portugal se mantenha ali dentro do quinto a sexto lugar do ponto de vista mundial, que tem o maior risco de incumprimento, a probabilidade de default é cerca de 25%. E nós estamos ali naquele limiar entre o ponto onde a Grécia pediu ajuda e o ponto onde a Irlanda pediu ajuda. Esperamos que, de facto, que as coisas resolvam do melhor do ponto de vista da execução orçamental e que a despesa corrente primária do Estado possa ser efetivamente mais controlada. Como é que os investidores e os mercados, vimos aqui uma reportagem sobre isso, como é que os investidores e os mercados viram estes dados? Não os dados que até foram antecipados no fim de semana, mas os pormenores, a forma como o Estado conseguiu reduzir o déficit, nomeadamente e essencialmente através do corte de salários e do aumento dos impostos. Como é que veem? É com confiança que olham para o futuro, nomeadamente no cumprimento da meta orçamental? Relativamente à situação interna de Portugal, não é assim de forma tão confiante. Mas como os investidores estão de alguma forma distraídos, entre aspas, com a boa performance dos mercados acionistas, com as boas performances e também com as estimativas projetadas para o crescimento económico mundial 2011 e 2012, embora não tivessem muitas delas em conta estas fortes valorizações do petróleo, ainda assim, algumas casas de investimento, por exemplo, realçam também o facto dos Estados Unidos estarem no terceiro ano eleitoral e desse terceiro ano eleitoral, do ponto de vista estatístico, ser associado a uma boa performance do mercado acionista. As expectativas mais otimistas dessa análise que foi feita, tendo em base o terceiro ano da administração Barack Obama, apontava uma projeção para, por exemplo, os índices americanos, nomeadamente o S&P, uma valorização anual à volta dos 20%. Mas, claro, a história nem sempre se repete e, pelo meio desta evidência estatística, há anos com melhores performances e anos com melhores performances, mas, na média,
tende a ser um ano positivo, até porque a pressão normalmente eleitoral e política tende a reforçar medidas com carácter impactante e positivo do ponto de vista dos estímulos económicos. Acreditas que estes técnicos, que é uma notícia hoje avançada pelo Jornal Negócios, os técnicos do BCE e da Comissão Europeia vão estar mais preocupados com o pacote geral, ou seja, o facto de num ano terem reduzido o déficit em quase 60%, ou vão estar também a olhar para os pormenores e a dizer, por exemplo, que o Governo precisará de reduzir a despesa primária? Isso será inevitável, de acordo com aquilo que nós referimos, atendendo ao ponto de vista de que não temos política monetária, não temos política cambial, temos que utilizar os instrumentos que temos para tentar, de alguma maneira, produzir efeitos de deflação internos que atenuem esta situação que estamos neste momento a passar. E, portanto, a redução da despesa corrente primária pode ser uma das formas de o conseguirmos. E, portanto, se as tensões nos mercados de matérias-primas e no mercado energético se mantiver, também nos restam muito poucas opções, porque aumentar a carga fiscal pode ter um efeito extremamente recessivo nesta fase, para além da perda de competitividade nas nossas exportações. E, portanto, é normal que as atenções estejam concentradas nesse aspecto particular. Bruno, muito obrigado. Analista da Go Bulling, Bruno Costa, com os principais destaques do dia. Olhamos agora, como sempre, para os mercados que continuam pressionados devido às tensões no Médio Oriente e no Norte da África. Por cá, o PSI 20 desvaloriza quase 1%, com os destaques a irem esta manhã para a INAPA, que afunda 4%, isto depois de ter sido conhecido que a empresa liderada por José Morgado vai deixar o PSI 20. A SEMAPA cai 2%, assim como a Jerónimo Martins. Com quedas inferiores aparecem a EDP Renováveis e BPI, quedas ainda assim superiores a 1%. Na Europa, tudo no vermelho também, com as desvalorizações a ascenderem a 1%. O DAX é para já o índice que menos cai, recua 0,52%. Altura para um curto intervalo, não sai daí.